Meu encontro com a Divina Presença. Olá, tudo bem? Aqui é o Alexandre Biakel e hoje eu quero lhe contar uma história real que aconteceu comigo quando eu tinha uns 14 anos de idade. É a história do meu encontro com a Divina Presença que está em meu íntimo, assim como está no íntimo de cada ser humano deste planeta. Meu avô tinha uma casa na praia, que eu frequentara em quase todos os janeiros da minha infância. Uma praia até então pouco frequentada no litoral norte do estado do Rio de Janeiro. Eu estava à beira da praia caminhando, como de costume. Sempre adorei caminhadas à beira da praia. Procurando me afastar da parte mais frequentada da praia em direção ao norte, onde eu gostava muito de ficar porque era praticamente vazia. E desde o início da caminhada, eu olhava distante, quase no horizonte, um grupo de árvores que chamavam de casuarinas. Depois de caminhar talvez uns 10 minutos, eu passei por um pescador solitário, um turista. Já havia me afastado bastante do grupo de pessoas que frequentavam a praia, e esse pescador estava usando uma vara de pescar e molinete. Eu me lembro que naquela altura da minha vida eu era cheio de razões, de caprichos, e eu me lembro que eu tinha uma opinião bastante crítica de quem pesca por esporte. Achava uma pena matar um peixe sem necessidade só pelo prazer de pescar. Mas então, ao passar pelo pescador, do alto da minha arrogância, eu o critiquei mentalmente, pensando assim: esporte bobo de ficar pescando peixe, que muitas vezes nem será comido. Está matando peixe à toa, e assim por diante. Uma série de pensamentos pequenos, tão normais, quando estamos muito identificados com o ego. Mas eu continuei caminhando em direção às árvores, e já quase chegando. Ia contemplando aquele espetáculo maravilhoso da natureza. O sol brilhando acima de mim, o vento tocando os meus cabelos, as ondas do mar beijando os meus pés. E fui relaxando e fui me afastando daquela tagarelice mental alimentada pelo ego, deixando de lado aquele diálogo interno que nos prende, e fui silenciando a minha mente cada vez mais, até chegar perto das árvores, as tais casuarinas. Eu me sentei ali em uma pedra, olhando para o mar e deixando que aquelas águas maravilhosas fizessem seu trabalho de energizar o meu corpo, silenciar a minha mente e abrir o meu coração a uma nova perspectiva do universo. E assim, eu fiquei alguns minutos cada vez mais silencioso, cada vez mais esquecido de mim mesmo, até que de repente aconteceu alguma coisa. Até hoje eu tenho dificuldades para colocar aquilo em palavras. Eu não sei explicar direito o que aconteceu. Foi uma experiência indescritível, uma sensação de preenchimento. No vazio daquele silêncio, uma sensação de preenchimento. No vazio de mim mesmo, na ausência do ego, no espaço que se abriu em minha mente, em plena conexão com a natureza, houve uma sensação de plenitude. Realmente as palavras são insuficientes. À medida em que eu me esvaziara, eu me preenchia ou algo me preencheu. E acompanhado do silêncio interior veio uma alegria, veio uma presença, veio um amor, uma presença misteriosa e amorosa, uma presença cuidadora, uma presença morna, protetora, uma presença conquistadora em certo sentido, porque ela veio sem aviso e tomou conta. À minha volta, o próprio ar estava dançando de alegria.
Eu parecia ver na atmosfera umas bolinhas luminosas flutuando no ar. Depois, pesquisando, eu vinha saber da existência dos glóbulos de vitalidade que o Sol preenche de prana, de energia vital, e aqueles glóbulos eram absorvidos pela minha pele, pela minha respiração. E havia ondas de cor em toda parte, havia cor flutuando e se movendo em volta de mim. E não havia palavras. Não havia uma voz falando comigo, apenas uma presença, uma sensação, a percepção plena, algo que me trazia a sensação de plenitude. Eu passei a chamar isso de presença interior porque ela não veio de fora, pelo menos foi a minha impressão. Ela veio de dentro. Eu não sei se é isso que eles chamam de presença superior, presença divina, eu sou. As palavras são pobres nesse momento para explicar o que aconteceu. Eu chorava e sorria e agradecia. Me deixei ficar naquele estado algum tempo, não sei quanto tempo. Mas a certa altura eu tive a sensação de que o tempo de ficar ali tinha acabado e que eu precisava voltar, e assim eu fiz. Me levantei, comecei a andar em direção à parte sul da praia, onde as pessoas estavam, e ao caminhar passei novamente por aquele pescador, aquele turista, aquele mesmo pescador a quem eu havia endereçado antes aqueles pensamentos de crítica. Só que a minha consciência naquele momento havia mudado. Estava alterada. Ela não estava a serviço do ego, do pequeno eu. Eu ainda estava silencioso em minha mente, mas enderecei aquele pescador sem qualquer julgamento, apenas amor. Um sentimento muito grande de amor, sem julgamento, sem preconceito, sem palavras. E continuei caminhando em direção ao sul da praia, e passando por várias pessoas, e fui transmitindo a cada uma delas amor, paz, tudo aquilo que eu estava sentindo naquele momento. Depois, com o passar das horas, meu estado de consciência foi voltando ao normal, ao pequeno eu, ao eu mesquinho e cheio de apegos que refletem minha condição ainda precária de desenvolvimento espiritual. Mas aquela experiência, aquela visitação, aquela presença amorosa, eu nunca vou esquecer. É algo que me marcou para sempre. E desde então, em cada momento de cada meditação que eu faço, eu tento resgatar um pouco daquela experiência que eu tive. Então, era essa história que eu queria compartilhar com você hoje. Essa experiência marcante me levou à compreensão de que somos mesmo filhos de Deus, que Ele nunca nos desampara, tanto que colocou a divina presença dentro de nós, ao alcance de cada ser humano sobre a face da terra. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Fique com Deus e muita paz.